Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa 9ª aula. E hoje nós vamos conversar sobre investigação geotécnica. Bom, como que nós descobrimos todos aqueles índices, todas as informações necessárias a respeito de um solo? Nós descobrimos realizando uma investigação, uma análise. Então, nós temos várias análises e na aula de hoje eu vou pontuar a mais praticada a nível nacional. Nós temos aqui o NSPT, uma imagem que eu vou apresentar posteriormente, mas antes eu vou pontuar quais são as vantagens, por que nós precisamos realizar essa investigação. Quais são os principais objetivos para realizar a investigação geotécnica? Bom, primeiramente é delimitar a profundidade, a espessura e extensão horizontal de cada camada. Então, como que eu sei qual que é a espessura, a profundidade de cada camada? Realizando uma investigação, certo? Então, através da investigação, eu consigo determinar a profundidade de cada camada. Então, em um solo, eu posso ter várias camadas diferentes. Eu posso ter uma camada de argila, posteriormente uma camada de areia, uma camada de silt e com as outras terminologias e terminações, certo? Delimitar as condições do solo, ou seja, a compactação dos solos grosseiros e a consistência de solos finos. Eu consigo, inclusive, observar as características específicas daquele solo que eu estou analisando. Profundidade da rocha e suas propriedades, inclinação e direção das camadas, intervalo de fratura e o estado de decomposição. Então eu consigo, inclusive, analisar a respeito da integridade desse maciço rochoso através da nossa investigação. Detecção do nível de água. Então é muito importante eu determinar a profundidade desse nível, certo? Além de extrações das amostras de solo e rocha para determinação de propriedades técnicas. Então tem propriedades, pessoal, que eu consigo determinar ali na investigação, com uma simples investigação, porém outras propriedades eu não consigo determinar. Então, eu preciso retirar uma amostra e levar para o laboratório para realizar vários ensaios. Então, é por isso que é importante, é um outro ponto de análise. Determinação das propriedades do solo por meio dos testes de campo, como já disse anteriormente. Os processos geotécnicos, a critério de curiosidade, nós temos 3 tipos: os indiretos, os semidiretos e os diretos. O que caracteriza cada um desses tipos, né? O direto é quando eu tenho ali o contato direto com o solo mesmo. Então, sondagem a trado, sondagem com NSPT, por exemplo, ou uma sondagem rotativa e mista. Já os semi-indiretos, nós temos o ensaio de palheta, o ensaio de penetração do cone, o ensaio pressiométrico e o ensaio dilatométrico, certo? Já o indireto, eu tenho o geoelétrico e o sísmico. Como eu disse anteriormente, vou focar na aula de hoje a sondagem com NSPT, que é o mais aplicado a nível nacional. Inicialmente, antes de entrar no ensaio NSPT, é necessário atingir uma certa profundidade. Como que eu vou atingir uma certa profundidade antes de começar o teste propriamente dito? Eu vou atingir essa profundidade através de um trado manual. Então, o trado deve ser retirado a cada 5 ou 6 voltas para retirar o material acumulado nas peças. Esse material ou ele pode ser descartado ou ele pode ser utilizado em laboratórios para testes visuais ou táteis de cada camada, certo? A perfuração com trado é geralmente usado para levantamentos preliminares, ou seja, antes do NSPT, ou apenas para determinar ali, encontrar uma profundidade do nível de água.
Esse processo de perfuração não deve ser utilizado para camadas de cascalho, rochas, areia altamente compacta ou solos abaixo do nível freático. Por quê? Porque pode prejudicar ali o trado. Nós temos aqui um exemplo, esse é um trado bastante novo, certo? Mas o propósito é o mesmo. Ele tem essa perfuração, ele tem essa hélice, certo? E possui ali um equipamento de maneira manual que você pode, ao girar, penetrar no solo e aprofundar. E depois nós temos, propriamente dito, o NSPT. Como que funciona o NSPT? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo onde nós podemos observar que nós temos um martelo, e esse martelo tem 65 quilos, e por norma ele precisa cair em suspensão 75 centímetros. Então nós temos esses parâmetros que eles precisam ser seguidos para a realização de um bom teste. Nós temos o amostrador, que vai retirar ali a amostra, e essa profundidade entre a base e até ali a primeira camada do teste, nós temos 1 metro, certo? Então é preciso retirar o primeiro 1 metro para depois iniciar o teste propriamente dito. Ele é realizado através de um tripé, então um tripé possui esse martelo em suspensão, que ele precisa estar afastado 75 centímetros do amostrador, precisa aprofundar 1 metro, certo? E em seguida esse martelo ele solta e acaba repetindo várias vezes consecutivamente em cima do amostrador. Nós vamos realizar uma profundidade de 45 centímetros. Os primeiros 15 centímetros, que está pontuado ali como acomodação, nós vamos descartar essa informação, tá? É apenas para o solo acomodar. O NSPT, ele é a somatória das 2 últimas camadas. Então, só para revisar, vou até escrever aqui, ó, nós temos esse primeiro 1 metro, que eu vou aprofundar com trado, certo? Depois eu vou ter os 15 centímetros iniciais, que diz respeito à acomodação, e o somatório das 2 últimas camadas, que é então o meu NSPT, certo? Então tem o trecho 1, trecho 2, trecho 3. Como vocês podem observar, o NSPT é a somatória dos 2 últimos N's. E o que eu consigo encontrar? Quais são as correlações que eu consigo determinar com o NSPT? O N significa, pessoal, o NSPT, o que é o N, né? É o número de batidas, o número de perfuração necessário para cravar esses 15 centímetros, tá? Então, por exemplo, pode ser que tenha sido ali 10, houve a necessidade ali de 10 penetrações para penetrar 15 centímetros, certo? Pode ser que o número de golpes na segunda camada tenha sido, por exemplo, 20. E na terceira camada, 13. É dessa maneira que nós vamos encontrar observado, inclusive, nos laudos. Como eu vou somar as 2 últimas camadas, ao somar essas 2 últimas camadas, eu consigo identificar o NSPT, que é o número de golpes necessários nessas camadas. Lembrando que para o segundo trecho, né, para a segunda camada, eu preciso de um espaçamento de 55 centímetros posterior, certo? Para depois iniciar novamente, então eu preciso de um trado para aprofundar mais 55 centímetros. Depois eu preciso de locar meu amostrador novamente e iniciar novamente o processo, certo? Somando essas 2 últimas camadas, eu consigo encontrar o meu índice de resistência à penetração.
então que pode variar. Nós temos aqui a estratificação de areia e silt, e areia e silt arenoso, e argila e silt argiloso. O índice de penetração, quando ele for menor do que 4, significa que essa minha areia e silt arenoso tem como designação fofa. Entre 5 e 8, pouco compacta. Entre 9 e 18, mediamente compacta. Entre 19 e 40, a 40, né, compacto. E maior do que 40, muito compacto. Caso eu consiga ali determinar a minha argila e silt argiloso, se a somatória dos golpes for menor do que 2, significa que é muito mole. Ou seja, houve pouco golpe para poder penetrar esses 30 centímetros finais. Então, é muito mole. Já se for entre 3 a 5, é mole. Entre 6 a 10 é médio. Entre 11 a 19 é rija. E maior do que 19 é dura. Como que eu posso interpretar esses dados? Significa se houve mais do que 19 golpes para poder penetrar os últimos 30 centímetros finais, significa ali que aquele meu solo apresenta uma boa resistência. Ele é resistente à penetração. É dessa maneira que a gente interpreta. Se houve poucos golpes para penetrar os últimos 30 centímetros, o que significa? Significa que não tem uma boa resistência, né? Houve poucos golpes e já conseguiu penetrar. Trouxe também aqui para vocês um laudo. Vale lembrar que nós não temos nenhuma NBR para apresentar esse laudo. Então, vai depender muito em relação ao tipo de prestador de serviço. Mas, nós temos algumas informações principais que não podem deixar de ser apresentadas ao longo do nosso laudo. Quais são essas informações principais? Bom, primeira informação principal é a profundidade. Então, nós precisamos determinar, vou grifar aqui para vocês, nós precisamos determinar a cota de profundidade, tá? Nós precisamos determinar a cota e a profundidade para nós sabermos exatamente a estratificação desse solo. Outro ponto que nós não podemos deixar de apresentar é o nível de água, tá? Então, nós precisamos apresentar o nível de água, onde foi encontrado água. E, respectivamente, o SPT dessa camada. Então, nós temos aqui o SPT da camada, que pode ser apresentado dessa forma. E daí cabe a você, por exemplo, somar os dois últimos, ou pode ser que algum laudo já apresente o valor final. Se o laudo apresentar apenas as camadas, você precisa, de cada uma dos trechos, você precisa somar as duas últimas. Se ele apresentar um único número, significa que o laudo já está apresentando o valor final, tá? Outro ponto importante é a descrição. Então, eu preciso ter a descrição dessa camada. Então, nós temos aqui, por exemplo, areia fina, média e grossa, argilosa e siltosa, amarela, que é a cor dela, argila siltosa, pouco arenosa, consistência rija, amarela e cinza. Nós temos a descrição, respectivamente, dessa camada, certo? A compactação desse solo, pessoal, ele vai prosseguir até atingir o impenetrável, certo? Ou seja, até atingir um ponto ali de suporte, até atingir uma rocha, até atingir uma resistência onde ele não consegue mais penetrar. Porém, nós temos alguns pontos onde nós precisamos parar, finalizar essa compactação. Para isso, eu trouxe para vocês quais são essas diretrizes quando o amostrador é finalizado antes dos 45 centímetros do teste, tá? Realizar mais de 30 golpes para qualquer dos 3 segmentos de 15 centímetros, nós precisamos parar, finalizar a cravação. Alcançar um total de 50 golpes, ou o amostrador não avançar após 5 golpes consecutivos. Observa que esses
padrões, né, essas diretrizes, são relativos à paralisação da cravação daquela camada e não da sondagem completa. Para interromper a sondagem do furo, os critérios são: caso ocorra 3 camadas consecutivas com 30 golpes para a cravação dos 15 iniciais, caso ocorra 4 camadas consecutivas com 50 golpes para a cravação dos 30 iniciais, e caso ocorra 5 camadas consecutivas de 50 golpes para a cravação dos 45 centímetros iniciais. Outro ponto importante, pessoal, que este laudo ele precisa ser apresentado para cada sondagem, certo? Ou seja, cada perfuração precisa de um laudo. Então, se nós tivermos, por exemplo, um loteamento que necessita de 5 perfurações, é apresentado 5 laudos, um para cada perfuração. E qual é a quantidade de perfuração necessária? Trouxe aqui para vocês, para finalizarmos este assunto, algumas diretrizes que vocês podem encontrar, inclusive, na nossa norma, certo? Importante destacar que mesmo que a obra não tenha uma área de implantação de 200 metros quadrados, serão necessários pelo menos 2 furos. Então, o mínimo é 2 furos e a máxima distância entre esses furos é de 100 metros, de maneira a cobrir uniformemente toda a área. Depois disso, nós temos algumas diretrizes para áreas maiores. Por exemplo, caso a área de implantação seja até 1.200 metros quadrados, você vai considerar um furo a cada 200 metros quadrados. Por exemplo, uma área de implantação de 1.000 metros quadrados demandará, então, 5 furos de sondagem, certo? Bom, pessoal, nossa aula finalizou, certo? Muito obrigada a todos e vejo vocês na nossa próxima aula.